Olá, estou no ar, Cartão de Visita News, YouTube, Cartão de Visita News e portal Cartão de Visita. Vamos receber o nosso convidado de hoje, que é uma personalidade. Vamos aguardar aqui, já tem muita gente entrando aí. Vamos lá, vamos aguardar. Só ele me chamar aqui, já vamos lá. Só um minutinho, muita gente aqui na... Só tô aguardando ele me chamar, só me chamar, peraí. Deixa aqui, vamos lá, peraí. Ah, viu? Totalmente informal para que o meu convidado está acostumado. Eita! E aí, Zacarias? Como vai, Vossa Excelência? Minha Excelência vai bem. Como é que vai você, Zacarias? Muito tempo que não nos vemos pessoalmente. Bem, é verdade, pô. Eu te agradeço até pela sua humildade aí de aceitar o convite, viu, doutor Jacó? Imagina, eu é que agradeço a honra de participar mais uma vez do Cartão de Visita, que realmente é uma honra muito grande. Bom, o senhor está acostumado nas suas decisões aí no tribunal, né? Não, a gente tem agora, com essa história da pandemia, passado a fazer muito mais atos à distância. Nós temos passado a fazer as sessões por teleconferência, o atendimento aos advogados por teleconferência, e essa semana ainda foi divulgado no próprio site do nosso tribunal que nós fizemos, desde do início da pandemia, aproximadamente 63 mil teleaudiências no estado de São Paulo. E isso englobando as sessões das câmaras do tribunal, englobando o órgão especial, inclusive algumas audiências de custódia, até as audiências em primeira instância. Então, essa pandemia está nos ensinando a utilizar algumas ferramentas que a gente já tinha à disposição e, por motivos diversos, não eram tão utilizadas. Existe um discurso, né, no meio do direito que, com a questão da pandemia, os julgamentos estão sendo muito mais rápidos, né, porque vocês estão tendo mais tempo para analisar, não perde tempo para ir por fora e tal. É óbvio que fica uma coisa um pouco fria, mas eu acho que é verdade, tem sentido o que eu estou falando, que está andando muito mais rápido? Tem razão. São muitos atos, até nessa mesma matéria que o tribunal divulgou, ele faz balanços periódicos, pelo menos mensais de informações. De 16 de março de 2020 a 14 de fevereiro de 2021, semana passada, praticamos 26,7 milhões de atos envolvendo sentenças, decisões interlocutórias, despachos, etc. E isso se explica, em parte, como você mencionou, a gente agora não tem exatamente um horário de trabalho. Várias vezes a gente se pega trabalhando até 6, 7, 8, 9 da noite. Não é incomum isso acontecer. Levantou, já liga o computador para ver o que tem no dia, que tem nessa situação. Então, nós não temos mais aquela divisão de trabalho e casa. Isso é bom para o desempenho? Talvez seja bom porque aumenta a produção, a produtividade. Por outro lado, é ruim porque você mistura um pouco a sua vida profissional com a sua vida privada. E eu acho que tem que ser feita uma divisão. A gente tem que começar a aprender, a partir de agora, a ter mais horários, ter mais uma certa disciplina no trabalho, mesmo em casa. No tribunal, não os juízes de primeira instância, que eles têm que estar diariamente nas suas varas, nos seus juízos, mas no tribunal, vários desembargadores já trabalham normalmente em casa e vão ao tribunal nos dias de sessão, ou uma vez ou outra, quando há necessidade. Mas para isso há que ter uma disciplina, porque senão você acaba misturando indevidamente esses horários. Mas uma coisa é certa, a produtividade ela tem sido elogiada por todos. Não há quase mais processos parados há muito tempo. Algumas exceções, temos pontualmente algumas ocorrências, mas se pode se falar em alguma vantagem, foi efetivamente a redução dos acervos, a agilização da prestação jurisdicional propriamente dita, Zacarias.
Bem, esse grande homem humilde. Na realidade, é uma prática eu relatar o seu currículo, mas eu não vou falar sobre isso. Eu quero que no decorrer da conversa você vai falando, mas quero deixar claro para todo mundo aqui, para a gente não perder tempo, eu me bananar, porque às vezes o currículo do magistrado é tão grande que a gente acaba se embananando na explicação aqui. Então, o que acontece? Esse currículo vai estar, obviamente, com a nossa entrevista no portal Cartão de Visita, que vai virar conteúdo de pesquisa. Mas no decorrer, o senhor pode ir comentando. Vamos primeiro, como é que começou a história de o senhor ser um advogado? Como é que foi essa história? Olha, Zacarias, eu comecei com a faculdade de Direito. Eu fiz a faculdade de Direito da PUC. E já naquela época eu participava dos trabalhos, das audiências simuladas, dos processos simulados, e isso foi me encantando, eu fui realmente gostando disso. A partir daí passei a decidir, depois de formado, tendo que advogar, pelo menos na época eram 2 anos exigidos de advocacia, resolvi prestar concurso para a magistratura. É verdade que a gente acaba limitando um pouco, porque a gente vai para a magistratura, a gente tem que ter uma outra visão. Eu me lembro muito bem que um dos examinadores, foi secretário, o advogado Manuel Alceu Afonso Ferreira, grande advogado, foi examinador na época, ele perguntou na entrevista por que eu queria ser juiz e se eu não estava contente em ser advogado. Eu expliquei isso, eu falei, não, que na verdade eu gosto da advocacia, se não gostar do direito não estaria fazendo nenhuma carreira jurídica, mas eu gosto também de ter algum poder de decisão, de resolver as pendências. É claro que com isso vem a responsabilidade correspondente. Se eu assumo a responsabilidade de tomar uma decisão, essa decisão tem que ser pensada, tem que ser analisada, não pode ser uma decisão sem consequências. E a partir daí, eu prestei o concurso para a magistratura, prestei o 150º concurso, em 85. Uma grande parte do pessoal que está assistindo aqui nem tinha nascido nessa época. 1985, já vão 35 anos, 36 anos de carreira. E a partir daí, a carreira vai se desenvolvendo. Sem ser cansativo. Quais foram as varas que o senhor trabalhou no início? Porque no início fica no interior ou fica fora de São Paulo? Como foi isso? Porque a carreira da magistratura ela é formada com uma escada para que o magistrado comece em lugares mais tranquilos ou menos complexos, na função de auxiliar. O primeiro cargo é substituto, onde ele vai aprender. Porque por mais que o magistrado tenha informação técnica, saiba o direito, na hora de aplicar, na hora de ir lá sentar na sala de audiência, enfrentar o réu, enfrentar as partes no direito civil, isso até psicologicamente faz uma diferença. Eu fui juiz substituto em 85, por 10, 11 meses, na comarca de Guarulhos, que era uma comarca, na época, já de difícil provimento, bastante complexa, faltavam alguns titulares, acabei assumindo uma vara naquela comarca. Aí, quando havia vaga, a carreira funciona assim, quando eu tenho vaga, eu me inscrevo e pela minha classificação ou pela minha posição, antiguidade e merecimento, a gente vai galgando para comarcas maiores, com maior número de... Os critérios são população, número de eleitores e extensão do território. Eu fui primeira promoção para juiz titular de uma comarca chamada Bilac. Essa comarca ela fica próximo de Araçatuba e é uma comarca que eu não tinha ouvido falar. Eu não sabia que ela existia. Isso, imagina, em 86, entrei em 86, começo de 86, fevereiro, março de 86. Fui para Bilac e era uma cidade que tinha 3, 4 mil habitantes, não mais que isso. Tinha um semáforo na rua, não tinha mais do que tinha um semáforo e mais nada. Então a gente chegava na cidade e deu uma volta no quarteirão, passou pela cidade quase inteira. Curiosamente, até, é um fato curioso, quando eu estava em Guarulhos, quando fui promovido, liguei para a telefonista, falei, telefonista, não tem o telefone da comarca de Bilac? Liga para mim com o fórum de Bilac que eu quero falar com o diretor com o funcionário diretor do cartório para dizer que eu me apresentar, dizer que eu sou o juiz novo que eu vou para lá.
Eu lembro bem o número do telefone, porque a moça me passou a ligação, eu falei com o diretor e tal, etc. Aí falei com ele, por favor, senhor, me deixa anotar o telefone da comarca, porque eu pedi para a telefonista ligar, se eu precisar ligar direto. Ele falou, pois não, o telefone é 282. Eu anotei. Aí ele falou, aqui realmente é uma época muito quente. Ele falou, não, e o resto do número? Ele falou, não, é só 282. Ele falou, não, mas como assim? 282? Eu não posso ligar 2. Não, só tem que ligar para Araçatuba para pedir para a telefonista fazer a transferência para cá. Você imagina como era a situação lá. Uma cidade muito rica, muito boa, não é crítica alguma à cidade. Muito rica, tinha, acho que na época, já 3 ou 4 agências bancárias, que era uma região de gado. Então, muito, muito próspera. De lá fui juiz em São Sebastião, Litoral Norte, uma comarca que eu costumo jocosamente falar que seria uma comarca perfeita para a gente trabalhar se não tivesse fórum. Mas como tem fórum, é complicada, porque os processos estão muito grandes. Na área criminal, problemas com drogas, problemas com invasões. Na área de direito civil, na área do direito privado, muita briga de terra, etc. De lá fui para a vara do júri, menores, execuções e corregedoria da comarca de Santo André. Santo André já era uma comarca maior e era uma vara especializada. Fazia basicamente júris e cuidava da parte de corregedoria e da infância e juventude, que na época ainda se chamava vara de menores. E entre dois... Eu queria te interrompendo, deixa eu aproveitar esse gancho aí. Você falou da vara da infância, eu não sei quando foi isso, mas isso é uma coisa que me encanta, porque eu fui curador especial na vara central durante 12 anos. Eu fui nomeado com cargo de confiança lá, adorava fazer esse tipo, porque eu achava que muita gente tinha vocação para isso, né, e tal. O senhor lançou um livro de fundamentos jurídicos do Estatuto da Criança e do Adolescente? Sim, sim. Esse livro eu fiz na época em que eu estava na assessoria da vice-presidência. Eu fui convocado. Depois que eu saí de Santo André, eu cuidava de júri, menores, execuções, aquela coisa toda. Fui para auxiliar da capital e designado para o Fórum da Lapa. E lá acabei sendo convidado pelo desembargador Nigro Conceição, que na época era vice-presidente do tribunal, quarto vice, cuidava de direito público. Eu programa com ele há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. Há 20 anos atrás eu gravei um programa com ele. Ele me prestigiou. É um grande julgador, é um grande juiz. Está aposentado hoje, mas é um grande juiz. E ele me convidou para a assessoria e ir lá. De tanto mexer, fazer textos para questionamentos, basicamente, o livro tem basicamente ligado a atos infracionais. Eu acabei compilando diversos textos, diversos artigos que eu fazia, citando muitos julgados do próprio doutor Nigro, que eu dava palpite no julgado, eu ajudava a esboçar, e ele que era o autor intelectual dos julgados, e fiz essa obra, que saiu, se não me falha a memória, em 2000. Mas eu já acabei não atualizando. Atualizei uma vez, já com o novo Código Civil, mas depois acabei não atualizando, principalmente por não estar mais atuando na área. E fazer atualização de matéria com a qual a gente não está tão afeito, essa área eu evito um pouco. Eu gosto de, quando eu ministro aulas, quando eu venho fazer palestra ou alguma manifestação, sobre alguma coisa que eu domine, para não ficar no achômetro. Não, eu acho isso, não tem que achar nada, eu tenho que ajudar aquilo lá. Então, daí essa história dos livros. Ele não tem ainda, não, parece que não tem mais nenhum ainda em alguns sebos por aí. Que, de qualquer maneira, ele está fundamentado na internet, isso. E hoje, eu até entrevistei a juíza titular de Santo Amaro, a semana retrasada, e a gente falou muito sobre a área da adoção e da vara da infância, que, querendo ou não, né, doutor, eu acho que é uma área muito crítica e é primordial também, socialmente falando, a questão de adoção, ainda mais do jeito que as coisas estão indo, né? Porque aí perguntava se era genético, se não era genético, como é que funcionava a índole da criança, se isso tinha alguma... Foram várias discussões. Bom, eu queria até acrescentar em relação a isso. Tão importante a matéria que o tribunal tem uma câmara chamada Câmara Especial, que uma das atribuições é cuidar especificamente dos processos ligados ao menor em situação irregular e ao menor infrator, na imposição, revisão de medidas de colocação. E quando se fala em menor, e
quando se fala em criança, ou criança ou adolescente, a gente tem que ter em mente que, às vezes, ela está melhor com um estranho do que com um pai ou com uma mãe. Porque, às vezes, eles usam a criança como instrumento para atingir o outro. E a gente nunca sabe quando isso ocorre. Daí a delicadeza da matéria a ser tratada nesses processos. Eu entrevistei uma juíza, olha, me perdoe, mas não vou lembrar, porque eu venho fazendo live já faz 3 meses, toda semana eu entrevistei uma juíza de Bauru, e um projeto muito bacana com as crianças lá, e a gente também conversou muito a respeito. Então ela comenta, para você adotar uma criança, além de tudo, é aquela questão de com amor, né? Você não pode, porque você não tem filho, querer cobrir uma lacuna. Entendeu? Então, tem que ter, é uma coisa muito, tem que ser muito trabalhada na questão social, principalmente do fórum. Verdade. Vamos falar, quanto tempo demorou o senhor foi juiz de primeira instância? Zacarias, entre ser juiz de vara comum, que aí depois eu já passei por uma vara central, vara civil central, até ser removido para substituto em segundo grau. E eu sou desembargador titular, no cargo de desembargador, desde 2008. Desde novembro de 2008. Já vão aí longos anos pela frente. 13 anos pela frente. O senhor é um cara querido, né? É difícil. Eu me amo. Sabe por que eu falo isso? Que é o seguinte. A questão é a seguinte, não é porque, não vou dizer amigo dos amigos, não é isso. É até perigoso esse tipo de discurso. Uma vez há muitos anos atrás, quando a gente começou com o cartão de visita, liguei pro meu contador e falei, registra para mim o domínio amigo dos amigos. Eu queria fazer alguma coisa, ele falou, Zaca, você tá louco. Tem um crime organizado no Rio de Janeiro que é esse nome. É nome de facção. Facção. Pô, é perigoso. Não, mas com essas questões das experiências que o senhor teve, que a gente vem falando, o próprio juiz, mesmo, literalmente, quando ele começa e vem vindo, o senhor é um cara que sabe ouvir, né? Porque uma coisa que eu sempre bato aqui na hora que vou entrevistar, que quando o juiz, hoje o senhor desembargador, está na segunda instância, é uma situação muito importante hoje, que há uma discussão no celeiro jurídico hoje no Brasil inteiro por causa da segunda instância, a questão principalmente criminal. Essa questão de estar convicto e apurado nas suas convicções, nas suas decisões. Porque o senhor decide a vida das pessoas. Decido como? Decido? Das pessoas, na realidade. Veja, eu estou hoje numa área de direito privado. Eu sou hoje o presidente de uma Câmara. Então, quando eu falo direito privado, não é porque a vida no íntimo, mas tem pessoas que, por causa de uma questão financeira ou qualquer outra coisa, acaba criando um problema na vida dele. Então, eu acho que todas as câmaras, todas as áreas do direito, da magistratura, tem um significado muito importante. Sim, o Tribunal de Justiça ele é dividido em 3 seções, que é a criminal, direito público e privado. Direito criminal, evidentemente, são os crimes, que isso trata diretamente com a liberdade das pessoas, dos crimes que permitem a pena privativa de liberdade, ou, em outros casos, questões financeiras com a imposição de multas, no caso de condenação. Direito, as varas da Fazenda e as câmaras de direito público, ligado a tributos. E o direito privado, ele mexe também diretamente com as pessoas. Porque nós temos processos, Zacarias, desde até, exemplo, de alguns anos atrás, uma ação promovida por um banco para cobrar 36 centavos. Eu ia lhe perguntar isso. Outro dia, num comentário, numa live, eu não me lembro com quem foi, eu comentei sobre esse seu caso aí. Isso já é antigo, mas 36 centavos. Gastou-se mais de papel do que a pretensão. Às vezes a gente pega um processo onde a parte questiona 200, 300, 500 reais, que para muita gente pode ser pouco e insignificante, mas para algumas pessoas é muita coisa. Para algumas pessoas é 1/3 do salário mínimo, é 1/3 do salário que ela ganha. Tem que se dar atenção também a esses casos. Temos processos onde se discute milhões de reais. Alguns processos em dólar, milhões de dólares. Mas a atenção que se dá a todos esses processos deve ser a mesma. A responsabilidade nossa
é tentar restabelecer a situação anterior. Condenar quem tem que pagar a pagar, dizer que não tem que pagar se não tiver que pagar. E hoje em dia nós temos também uma alteração no perfil do operador do direito, que já se vinha com uma progressão nesse sentido, e agora o próprio Código de Processo Civil passou a estimular muito mais a tentativa de composição, a tentativa de acordo. Nós temos implantação pelo Estado de São Paulo dos chamados CEJUSCs, Centros Judiciais de Solução de Conflitos de Cidadania. É uma forma de se tentar uma composição pré-processual ou até incidentalmente ao processo. O Dr. Zé Carlos Ferreira Alves, que é o desembargador responsável por isso, ainda falei com ele hoje, comentei a respeito disso. Nós temos no Estado de São Paulo já instalados 300 CEJUSCs, 300 Centros Judiciais de Solução de Conflito. Pensando que nós temos em torno de 320 comarcas no Estado, com 700, quase 800 prédios no Estado inteiro, nós temos quase totalidade das comarcas servidas por CEJUSCs, Centros de Solução de Conflito, o que ajuda em muito a desafogar o acesso ao judiciário. Porque a parte pode pensar assim, não, eu tenho o direito de receber 10, eu quero receber 10, eu não quero acordo. É um direito dela. Mas aí a gente conta para ela que o devedor, às vezes, não quer pagar porque não pode. Tem quem paga, tem quem não paga porque não quer. Espero que seja a maioria, utopicamente a gente acha que é a minoria, mas muita gente não paga porque não pode. E se ele fizer uma composição para pagar, em vez de 10 de uma vez, pagar 6, 7 em 6 parcelas de 1.000, se a parte concordar em receber, ela está com o risco de receber menos do que devia, mas receber. Então, tudo isso é feito no momento em que o conciliador ou o mediador tem o contato com as pessoas. Então, tudo isso faz parte da responsabilidade do Poder Judiciário para com a função social da atuação que a gente tem no dia a dia. Ó, você já ouviu essa expressão por várias vezes? Acho que na faculdade a gente ouve isso, que é melhor um mau acordo do que uma briga, não? Isso tem... Você ouve muito isso, não? Tem alguma lógica, tem alguma lógica. Eu, quando era juiz, principalmente no interior, mais de uma vez eu ouvi a parte na audiência, fala, doutor, eu sei que eu devo, mas só pago se o senhor mandar. Peraí, se sempre deve, por que não foi fazer o acordo, não foi pichinchar, negociar? Mas isso acontece, essa história de bom acordo, se a parte for confiável, é melhor um mau acordo, porque a gente recebe, ainda que parte, mas recebe. Não adianta eu falar, não, eu tenho direito a 10 e eu vou ganhar 10. Aí o juiz condena o réu a pagar 10, e eu vou ter que perseguir os bens do réu, às vezes ele não tem, às vezes ele esconde, eu tenho a dificuldade de localizar, e eu vou levar 1, 2, 10 anos para conseguir receber, os 10 corrigidos, é verdade, mas vou ficar com um trabalho que eu podia não ter. Porque, sei lá, às vezes a gente não pode impor o acordo, mas pode explanar as consequências da situação, da aceitação ou não do acordo. Fazem uma mediação. Quem são essas pessoas? Elas têm alguma formação jurídica? Elas são nomeadas pelo... Existe alguma nomeação pelo fórum? Ou uma qualificação para poder ter o poder para depois levar a solução? Como funciona? Estão me perguntando aqui. Zacarias, é bem regulamentado. A matéria é bem regulamentada. Nós temos o conciliador e o mediador. São situações semelhantes. Não é o caso de entrar em distinção aqui agora, mas nós temos isso. Eles têm que participar obrigatoriamente de um curso de formação, que é aqui no nosso estado, ele é ministrado pela Escola Paulista da Magistratura, com coordenação do CNJ, coordenação, orientação e a regulamentação toda do CNJ, para que a gente tenha pessoas que são realmente, que têm aquele tino, aquela vocação para isso. Eu não posso chegar lá e falar, ó, que acordo quer, não quer, tchau. Não, é isso. Para que as ambas as partes não saiam entrar pensando em sendo que foram prejudicadas, né? Exatamente, falar para que eu vim aqui. E até uma particularidade, eu estava conversando com o Dr. Zé Carlos Ferreira Alves, que é o coordenador do tribunal, é desembargador coordenador. Na grande maioria desses CEJUSCs, desses centros judiciais, eles vêm sendo feitos fora do fórum, pode ser em escolas ou outras
outros prédios cedidos pelo poder público, e sem aquela característica, aquela cara de sala de audiência. É quase que uma sala de visita com mesas geralmente redondas, onde as partes sentam para uma conversa. Não sentam porque alguém vai falar, não, se não quiser acordo, eu vou sentenciar, eu vou mandar pagar. Não vai. Não tem acordo, não dá. Sinto muito, um abraço, cada um para sua casa. Então, esse espírito também tem sido levado em consideração. Principalmente no tribunal hoje como desembargador, mas eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como funciona e por que o senhor é presidente de uma Câmara do Direito Privado, a 12ª Câmara, se eu não me engano. 12ª. Explica 12ª. Aliás, deixa eu comentar um negócio, o senhor termina. Isso foi quando o senhor aqui diz o seguinte, eu li isso de um colega na internet. Essa é a primeira sessão de 2011, ao mesmo tempo é a minha primeira sessão como presidente da 12ª Câmara do Direito Privado. E a última do Ciro Ribeiro de Souza. Falo isso por quê? Porque eu entrevistei o filho dele, que é juiz, Silvio. O Silvio. Foi ótima entrevista, inclusive fiz até um comentário do pai dele, ele ficou até emocionado no final. E eu sei que na pesquisa a gente comentou a seu respeito. Aí você fala, iniciar os trabalhos quer dizer, então você fala que você fica feliz ao mesmo tempo, mas fica chateado porque está saindo um colega e tal. Conta essa história, como é que foi assumir a Câmara, o que a Câmara faz, a função. Veja, primeiro, só rapidinho, o que é o presidente de uma Câmara? O tribunal ele é dividido em câmaras, cada uma com 5 desembargadores, para que os processos possam ser julgados 3 a 3. A cada 3 desembargadores julgam um processo. Para não juntar num determinado salão imenso os 360 desembargadores para julgar. Não ia sair nada. Então, cada Câmara é formada por 5 desembargadores. Naquela época, o presidente, que atualmente na 12ª, eu sou o presidente já há alguns anos. O presidente não é mais que ninguém, não manda mais que ninguém, não ganha mais que ninguém. Ele simplesmente coordena os trabalhos. Apregoa os processos, chama as partes, dá a palavra para um, dá a palavra para o outro, coordena os trabalhos. Naquela época, eu já estava na Câmara, eu estou nessa Câmara há muitos anos, com quase a composição a mesma, e eu sucedi o Dr. Ciro Facchini Ribeiro de Souza. E o Dr. Ciro era uma pessoa muito boa, meio estourado, a gente brincava com ele, chamava de seu Saraiva. Eu que tinha alguma liberdade, brincava com o seu Saraiva. Pô, deve ter de tudo, né? Deve ter de tudo, né? Cada um tem uma. Mas uma pessoa que eu respeito muito, pessoa que fez aniversário agora em janeiro, troquei mensagem com ele novamente e tudo mais. E ele estava aposentando, em função da idade, e eu o sucedi na Câmara, inclusive na presidência. E até, curiosamente, na época, naquele dia antes de começar a audiência, claro, as audiências, antes de abrir as portas ao público, eu botei uma plaquinha na minha mesa, 12ª Câmara, sob nova direção. Eu botei ali, apenas jocosamente em relação aos colegas. Evidentemente que quando eu fui abrir a sessão ao público, não permanecia ali. E hoje, a Câmara ela tem, a nossa 12ª, 5 integrantes, e eu acabei ficando alguns anos como presidente, porque eu acabo me desenvolvendo bem, eu consigo resolver a situação, e os demais integrantes confiam no trabalho, pedem até que eu continue como presidente. E, paralelamente a isso, que eu havia já comentado com você, eu também estou participando do órgão especial já há 2 anos, e agora... Inclusive, o senhor acabou de ser reeleito, então eu também gostaria de falar sobre isso. Acabei de ser reeleito. E é um trabalho que a gente faz de forma paralela à Câmara. Eu continuo trabalhando na Câmara, continuo com as sessões às quartas-feiras de manhã, e às quartas-feiras à tarde eu participo dessa sessão do órgão especial. E o órgão especial ele é formado por 25 desembargadores, sendo 12 mais antigos, 12 eleitos e mais o presidente, para completar 25. E essa Câmara Especial tem as suas atribuições estabelecidas no nosso regimento interno e na Constituição Estadual. Ela julga aqueles casos mais complexos, os mandatos de segurança contra governador, ações diretas de inconstitucionalidade, reclamações, etc. Inclusive processos criminais contra juízes, processos administrativos contra juízes, processos criminais contra promotores, contra deputados estaduais, etc. Então, exige um estudo diferenciado,
porque são matérias que fogem ao dia a dia da Câmara de Direito Privado, da qual eu participo. E a gente tem que, até eu, mas eu gosto de participar dessa Câmara, desse órgão especial, porque também tem atribuições de auxiliar a administração do tribunal. Nós temos hoje como presidente o desembargador Geraldo Pinheiro Franco, que é uma pessoa extraordinária, que compõe o Conselho Superior da Magistratura, ladeado pelo vice-presidente, doutor Luiz Soares de Mello, doutor Ricardo Anaf, que é o corregedor, meu amigo pessoal, meu colega de faculdade, inclusive, além dos presidentes das sessões. Então, é muito bom poder ajudar, dando palpite, julgando questões administrativas também. Doutor Jacó, me conta um pouquinho o senhor entrou, hoje é uma prática, né, também, eu falo prática mesmo, porque eu tenho visto até outros colegas, a maioria hoje entra no tribunal jovem, né? Acabou aquele negócio de falar, o cara muito antigo. Hoje o pessoal jovem entra, não entra como já. Eu conheci um desembargador de um estado, acho que não sei se foi Mato Grosso, Manaus, não me lembro muito bem. Ele entrou com 44 anos como desembargador. Mas nós tivemos aqui em São Paulo também alguns casos de desembargadores do quinto, indicados pelo quinto, da OAB, do Ministério Público, com essa idade. Não vou tecer críticas a isso, mas com relação a outros estados, Zacarias, a estrutura de cada estado é diferente. São Paulo não é melhor, mas não é pior. É muito diferente. Nós temos estados no norte... São Paulo é o maior do Brasil, né? É o maior. Nós temos 360 desembargadores. Nos estados do norte e nordeste, que participando do Conselho Supervisor dos Juizados Especiais, eu participo de alguns eventos dos FONAGES, no norte e nordeste, nós temos estados onde nós temos 11, 12, 15 desembargadores, que temos no estado inteiro 100 juízes. Então, aquele juiz que entra na carreira, ele chega a desembargador, chega a presidente do tribunal com 40 anos. Entrou com 20 e poucos anos na carreira, com 30 e poucos, 40 anos, já é desembargador, já é quase presidente. Isso não é demérito, porque para a experiência que eles adquirem, é o normal, é o corriqueiro, é a realidade deles. No estado de São Paulo, nós temos uma realidade hoje um pouco diferente. Nós temos 360 desembargadores. Na antiguidade, eu sou o número 151. Estou na metade da história, já para cima da metade. Hoje, alguns colegas, até porque a carreira está parada, está bem lenta, alguns colegas que entram na carreira hoje não vão conseguir chegar a desembargador. Não porque não queira, não porque não tenha o merecimento, mas porque a carreira está travada. Porque para que alguém possa ser promovido a desembargador, o desembargador que está lá tem que aposentar, tem que exonerar ou morrer, mas tem que sair. Porque eu não posso aumentar o número de desembargadores à torto e direito, eu dependo de previsão para isso. Então, principalmente com essa história do aumento em 5 anos. A questão da bengala, né? Da bengala aumentou 5 anos. Da bengala. Agora, se forem mudar para a PEC de 80 anos, vai ser a PEC do andador. Mas com isso, a carreira ficou 5 anos sem ninguém aposentar, com algumas poucas aposentadorias voluntárias, sem as compulsórias. Então, a carreira travou por 5 anos. Então, isso é cíclico. Daqui a amanhã pode ser que tenha um número maior de aposentadorias, um número menor. Ela tem essa evolução, tem essa alternativa. Na minha opinião, que é o que eu enxergo, que trabalhei muito com pessoas com comportamento na minha área e tal, eu acho que assim, o cara entrar muito cedo, óbvio, tem uma certa experiência, não vamos, como você falou, sem demérito nenhum, para assumir um tribunal de justiça, apesar que é um cara que já vem decidindo a parte material, a parte criminal, decidindo literalmente a vida das pessoas. E eu não sei se tem uma maturidade, é a minha opinião, não sei se tem uma maturidade ainda para algumas questões complicadas. Por isso que tem que existir esses núcleos de decisão, que você é o presidente, cada um dá a sua opinião, um ouve o que o outro tem para falar, que são coisas muito maiores que isso da segunda instância. Agora, a questão também da bengala, do cara chegar a 80 anos, a gente sabe que chega a questão da sensibilidade, de um monte de... Eu conheço um cara de 80 anos que é um avião hoje, mas eu estou dizendo,
é muito Eu conheço difícil, eu acho. 60 que não tem condições. Porque o que acontece? Então, exatamente, porque. E outra, detalhe, né? Vamos falar algum detalhe. É bom para quem está em algumas situações, mas também quando está e tem que sair antes, que tem uma data limite que também você pode sair. Perde alguns benefícios que teriam que continuariam a ter nos seus ganhos e tudo mais. E eu acho que quem está como juiz, que nunca de repente vai chegar, eu não sei se o cara não fica desmotivado também, porque faz parte da carreira. Sei que tem cara que não tem nem intenção de ser desembargador, quer ficar na comarca dele lá, viver tranquilidade, sem ter muita pressão e tal. Então, cada um tem um objetivo, acaba também entrando uma parte política nessa história toda, que tem que ter uma política interna, né? Quem é a pessoa, quem é o cara, ele é bom nisso, julgou legal, não tem mais ou menos isso? Não funciona mais ou menos assim? Sem comprometimento nenhum? Zacarias, uma realidade sem crítica é que há 36, 37 anos atrás, quando eu ingressei na magistratura, era normal aquela pessoa que pretendia ser juiz prestar concurso para juiz. Aquela pessoa que pretendia ser promotor de justiça prestar concurso para promotor de justiça. Hoje, a situação está um pouco mais diferente, a realidade social é outra. Nós temos os chamados concurseiros, que prestam concurso desde escrevente até juiz, promotor, delegado e tudo mais. Não estou criticando. Para ter estabilidade. Exatamente. Antigamente nós falávamos muito mais em vocação. Hoje a gente fala muito mais em busca de emprego. Repito mais uma vez, não estou criticando, porque é um direito de cada um buscar um emprego. Isso é uma coisa que eu sempre falo, vocação e perfil tem que andar junto. E não é assim que funciona. Se for bem na carreira, mesmo sendo, não tendo em tese uma vocação inicial, ótimo, vai muito bem. É que a gente tem no Tribunal de Justiça, no órgão especial, quase toda semana, julgamento de processo administrativo de juízes que não se dão tão bem na carreira, ou porque não se adaptaram, ou por qualquer outro motivo. Então tem tudo isso. Quando a gente fala em idade, há muitos anos atrás, a idade era maior. As pessoas que buscavam magistratura nem sempre eram só aqueles recém-formados. Os advogados de carreira, advogados razoavelmente bem-sucedidos, já com a sua banca formada, se achavam que tinham uma vocação, eles iam prestar concurso. Iam se submeter, por exemplo, às vezes a ganhar menos do que ganhavam na advocacia. Hoje, a gente tem a quase totalidade dos candidatos formada por pessoas que são recém-formadas, que sabem tudo na teoria, mas tem, como você falou, alguma deficiência na experiência, na prática, na vivência do dia. A experiência de vida é muito importante, estão comentando aqui, a experiência de vida é muito importante para a experiência jurídica. É verdade, porque não adianta você saber em tese como fazer, se você chegar na frente das partes, na frente do réu, você não souber o que fazer. Você travar, só aí, bom, amanhã eu resolvo. Tem hora que tem que resolver na hora. Isso, evidentemente, muda um pouco o perfil do julgador de hoje. Chegou mais cedo, entrou mais cedo, vai chegar mais cedo na carreira jurídica. Eu cheguei como desembargador com 48 anos, por volta disso, 48 anos para desembargador, que me parece razoável. Eu já estava com 27, 28 anos de carreira. Eu não era alguém que estava de curioso, entrando lá, caindo de um cargo de desembargador. Estava evoluindo ali. Então, isso é importante. Isso depende da realidade de cada estado e da realidade momentânea até do nosso Tribunal de Justiça. Nós não podemos reclamar dos colegas. Hoje nós temos a quase totalidade de juízes exemplares, tanto em primeira instância quanto em segunda instância. Nós temos uma seleção muito bem feita. Eu acho que... vamos falar um pouquinho, do que o senhor gosta de fazer, vai? Vamos falar dos seus hobbies. Não podemos deixar de falar vou chamar de você, que a Vossa Excelência cataloga tudo que faz fora do tribunal para ficar para a história. Vamos falar dos hobbies, doutor. Vamos contar para esse pessoal que muita gente não sabe. O que o desembargador faz nas suas férias aí? Me conta pra gente. Bom, Zacarias, você sabe que você já viajou com a gente.
Mas já dei trabalho, eu já dei trabalho. Eu tenho uma história que eu nunca me Você esqueço. já foi testemunha ocular da história. 2011, se não me falha a memória, não é isso? 2012. Um trecho da Rota 66. Foi um Foi. trecho muito bacana e a gente tem feito. Eu velejei por muito tempo. Tinha barco, velejava. Mas aí o ritmo da gente vai mudando. Eu acabei vendendo o barco para trocar de apartamento, essa história toda. E eu agora tenho andado, você sabe disso. Tenho andado de moto com os amigos, com a minha esposa de final de semana. A gente tem basicamente 2 grupos que eu participo. Um você conhece, é o pessoal do GVIC, aquela turma que costuma viajar. A cada ano, 2 anos, a gente faz uma viagem um pouco maior. A última que nós fizemos foi o Tail of the Dragon, lá na Carolina. Um trecho de 11 milhas com 318 curvas. Uma coisa fantástica, coisa muito bonita. Fizemos Wyoming, fizemos muita coisa legal nos Estados Unidos. E um motoclube, que é o Mad Riders, que também eu participo de vez em quando, mas em viagens curtas por aqui. E a gente tem feito isso, tem andado de moto no final de semana, trabalhado durante a semana. E esse ano passado, principalmente, esse que nós estamos ainda vivendo, 2020 e 2021, quase nada, porque a pandemia nos força a tomar uma cautela muito maior. A gente está evitando sair de casa, saindo só quando é necessário. Vez ou outra, a gente toma a liberdade de juntar 2, 3 amigos para fumar um charuto e tomar um uísque, mas com todas as cautelas, em lugares mais afastados, arejados e sem aglomeração. Mas, fora disso, mantendo o distanciamento social o máximo possível. Temos uns amigos em comum que estão fortes, estão assim, na carreira, tem amigos nossos trabalhando em Brasília hoje. Sim, temos vários amigos, tenho a honra de ter amigos lá no STJ, eu sou amigo do desembargador Paulo Dias Moura Ribeiro, com o qual eu trabalhei em Santo André por muito tempo, e ele era juiz de uma vara civil quando eu era juiz da vara do júri. É uma pessoa que eu admiro muito, que está lá realmente se desempenhando o serviço a contento, e foi ele, inclusive, que indicou, na época, em 2000 e pouco, ao doutor Nigro que me convidasse para assessoria. Então, com o doutor Paulo eu tenho um carinho muito grande, gosto muito dele, e é uma pessoa que realmente admiro. Interessante com ele, até falar, Zaca, só você mesmo. Eu fui gravar com ele fora do tribunal e aí eu sentei no sofá. Ele sentou, eu peguei, puxei o paletó dele, puxei a meia. Os caras falaram, puta, Zaca, só você mesmo. Depois eu levei ele de helicóptero para comer pão de queijo, acho que é um lugar aqui perto de São Paulo, Carolina, que tem um hotel. A gente foi de helicóptero. Eu tinha muita amizade com ele por causa e ele sempre foi gentil por ser o presidente do Tribunal de Justiça, imagina, ele que me abriu as portas para que eu conhecesse mais as pessoas, isso me ajudou muito na questão institucional dentro da televisão. Doutor Jacó, eu gostaria que o senhor entregasse para quem que o senhor vai mandar o seu cartão de visita? Manda aí. Para quem eu vou mandar meu cartão de visita? Zacarias, principalmente pela atuação no dia a dia, porque eu estou envolvido com a atuação no Poder Judiciário. Eu tenho a honra de participar do órgão especial, que é formado por 25 desembargadores, 24 mais eu, né? 25 desembargadores bastante experientes, bastante competentes. Tive a honra de ser reeleito agora. Eu vou dar o cartão de visita para o nosso presidente, para o desembargador Geraldo Pinheiro Franco. Sem demérito a qualquer dos outros que também mereceriam cada um. Nós vamos encerrar a live, nós já estamos com quase 50 minutos. Se o senhor quiser fazer algum comentário relacionado à nossa conversa, à sua profissão, tiver que mandar mais algum recado para alguém, está à disposição, porque depois eu vou ler um comentário e vou encerrar. Pode falar, doutor. Rapidamente, eu queria dizer que a gente sempre, no Tribunal de Justiça, sempre incentivou a que o pessoal das faculdades visitassem as sessões. Eu hoje dou aula na Unip
é um pessoal que eu gosto muito, que eu participo muito de lá. A gente tem levado, sempre que era possível, na época das sessões presenciais, alunos para assistir às audiências, às sessões de julgamento. As pessoas que estiverem assistindo sabem que as sessões são públicas. Hoje nós temos a dificuldade de fazê-las apenas por teleconferência. Não temos mais ainda, por enquanto, não retornamos às presenciais. Então eu até convido todos que tiverem interesse em conhecer o funcionamento do tribunal, que compareçam. As audiências são públicas, basta entrar e falar: eu vim aqui para assistir a audiência, não há obstáculo nenhum. E isso vai ajudar a mostrar um pouco, principalmente para quem não tem tanta informação do Poder Judiciário, como é que ele funciona. As dificuldades que a gente tem, as facilidades, as decisões e o ato, efetivamente, de distribuir justiça. Esse fica um convite que eu faço aqui a todos que tiverem assistido. Aos que estão acostumados, continuem sempre bem-vindos no tribunal, e aqueles que não conhecem, que podem conhecer, que inclusive o nosso prédio do Palácio da Justiça é um prédio centenário muito bonito de se ver. Quem mandou um abraço para nós aqui, para nós, hein? O desembargador Roberto Maia. Eu o conheci como juiz, somos amigos há mais de 20 anos, que é o nosso caso, e estou saudade dele, inclusive. Eu vou ver se eu entrevisto ele, ou vou entrevistar talvez o Mário, que é juiz, o Mário que é amigo dele também, ele acabou de mandar um abraço para nós. Eu quero te agradecer de novo o seu prestígio, a sua humildade. Eu sou muito grato de ser seu amigo, você sabe disso. É difícil numa entrevista a gente falar isso, porque eu não sou editorial. Porque como eu tenho o poder de falar, o meu editorial é totalmente institucional, não estou aqui para falar mal, nem para criticar. Aqui nós temos que mostrar exatamente o que vocês fazem. Então, por isso que eu me sinto à vontade de falar, que sou amigo de todos vocês que estão assistindo. Eu agradeço quem entrou para nos prestigiar. Está lá no cartão de visita no Instagram, está lá no YouTube e está lá no portal Cartão de Visita, como conteúdo de pesquisa, inclusive com o currículo do Dr. Jacó Valente. Eu vou falar, eu vou fazer um comentário e depois eu encerro literalmente. Bom, admite que o tipo de processo julgado pelo órgão especial é mais complexo e delicado do que aqueles que estava habituado, como presidente da 12ª Câmara de Direito Privado, do TJ São Paulo. Alguns casos terão importância relativamente maior por estarem ligados a questões administrativas e judiciais, às vezes envolvendo juízes e promotores, o que aumenta a responsabilidade pelo ato praticado. Vossa Excelência, José Jacó Valente. Boa noite. Boa noite, Zacarias. Foi uma honra participar do seu programa. Muito obrigado.